Bom, pessoal, então agora nós vamos iniciar o assunto que será números racionais. Então, o assunto para nossa aula agora, nós vamos introduzir, né, em nosso conteúdo, o conjunto dos números racionais. Eu falei números naturais, falei errado. Números racionais, tá? Então, para isso, a gente vai ter que lembrar como é que funciona, né, os conjuntos numéricos. Nós estamos estudando agora, esse ano, vocês foram apresentados a um novo conjunto numérico, que foi o conjunto dos números inteiros. Os números racionais, vocês já conhecem eles, que são os números com vírgula, vocês já foram apresentados aos números racionais. Só que quando vocês estudavam os números racionais, vocês só estudavam os números racionais positivos. A partir de agora, vocês vão começar a utilizar os números racionais positivos, mas também vão utilizar os números racionais negativos. Então, os números racionais, que são os números que possuem vírgula. Então, vamos lembrar rapidinho de como é que funciona o conjunto dos números naturais, depois dos números inteiros, até se formar o conjunto dos números racionais, que é o conjunto numérico que nós vamos estudar agora, tá? Então, pessoal, lembrando, os números naturais são os números que nós utilizamos para contar naturalmente. Ele se inicia no número 0 e aí a gente vai contando 1, 2, 3 e ele vai até o infinito. Aqui eu só tenho os números naturais, certo? O conjunto dos números inteiros, com o conjunto dos números inteiros, foi acrescido para vocês os números inteiros, que são os números que incluem os números negativos. Então aqui vocês passaram a conhecer também os números negativos, certo? Que vão até o infinito. Então, só essa parte eu tenho a representação dos números naturais. Essa parte em azul, mas essa parte em vermelho vai representar o conjunto dos números inteiros, certo? Aí, gente, agora vocês vão ter que aprender, não, né? Agora vai ser acrescido para vocês o conjunto dos números racionais. Então, quais são os números racionais? São os números que possuem vírgula. Então, por exemplo, entre o 0 e o 1, eu sei que aqui existe o número 0,5, tá? Então, esse número vai pertencer ao conjunto dos números racionais. Quais números pertencem ao conjunto dos números racionais? Os números positivos, inteiros, os números negativos, inteiros, e os números com vírgulas também, tá? Então, 0,5, 1,5, e esses números vão poder ser negativos também. Então, aqui eu tenho menos 0,5, menos 1,5. Então, esses números que possuem vírgula vão ser os números que compõem, juntando com os números inteiros, a gente, com esses números negativos, com esses números com vírgula aqui, a gente vai compor o conjunto dos números racionais. Alguém quer perguntar sobre isso? Não. Tá. Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora como é que faz o diagrama, né, para demonstrar isso. Então, os primeiros números estudados foram os números naturais, certo? Então, Então, números naturais, eles se iniciam no 0 e vão até o infinito. Então, eu estou falando dos números naturais, tá? Que é representado pela letra N dessa forma aqui. Então, eles vão até o infinito sem vírgula, sem nada. São os números que nós utilizamos para contar naturalmente, tá bom? Aí, pessoal, eu vou ter aqui, ó, esse outro conjunto numérico, que foi o conjunto que vocês estudaram agora, que foi o conjunto numérico dos números inteiros, certo? Então, o conjunto numérico dos números inteiros, ele vai incluir os números naturais, que são os números positivos que nós utilizamos para contar, mais os números negativos. Então, os números inteiros, eu vou ter aqui o menos 1, o menos 3, o menos 7. Então, aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros. Já o conjunto dos números racionais, então, para nós chegarmos no conjunto dos números racionais, nós temos que juntar os números naturais, os números inteiros, né? Os inteiros e os naturais estão no mesmo conjunto dos inteiros. Então, juntando esses conjuntos, a gente vai ter aqui um conjunto maior, que vai abranger uma maior quantidade de número, que é o conjunto dos números racionais. E aqui nós vamos ter números com vírgulas.
Esses números com vírgula, eles vão poder ser positivos ou negativos, certo? Então, aqui eu tenho números racionais, certo? Números que não apresentam raiz exata também são números racionais, tá? Perguntas. Alguém gostaria de perguntar? Então... Eu, professora. Pode falar. Eu acho que perguntar, Matheus. Um número racional é só um zero? Não, ele pode começar com qualquer número com vírgula, tá, Matheus? Então, por exemplo, 7, opa, que 7 feio. Peraí, deixa eu arrumar aqui. 7,45, por exemplo. Esse número aqui, 7,45, não começa com zero e é um número racional. Basta ter vírgula. Então, se ele tiver vírgula, ele vai ser um número racional. Tá bom? Entendeu, Matheus? Uhum, obrigada. Por nada. Mais alguém gostaria de perguntar? Eu, professora. Pode falar. Ali você vai escolher um número diversos, né? Não quer dizer que aquela ali é a ordem. Não. Ou é? Não. Não? Tá bom. Não, é só você utilizar, assim, o raciocínio. O que você tem que entender é o raciocínio, é a ideia. Fecha o microfone, por favor, para poder explicar. Você vai ter que entender somente a ideia, tá? Então, a ideia de número natural, o número que a gente utiliza para contar. Ele vai até o infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o infinito. Números inteiros vão ser os positivos e os negativos, também até o infinito. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito e menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 até o infinito. E aí, os racionais vão ter esses dois tipos de números, positivos e negativos, mais os números com vírgula que também vão até o infinito. Tá certo? Perguntas. Mais alguém gostaria de perguntar? Pode copiar esse diagrama só para deixar no caderno? Claro, pode copiar. Pode sim. Tá, obrigada. Por nada. Vou explicar. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para representar esses números, tá? Esses números racionais, como é que eles vão aparecer pra gente? Eles sempre vão aparecer escrito na forma decimal? Não. Então, isso é importante que vocês entendam agora. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, no exercício, no livro, então, primeiro tem a receita de um bolo, e aí mostra pra vocês, né, que os números racionais, eles são muito utilizados na cozinha, porque na cozinha a gente não faz, sempre que a gente vai fazer uma receita, a gente não pega, por exemplo, um pote inteiro de margarina, a gente não pega 1 quilo completo de farinha, a gente não utiliza 1 litro de leite, a gente utiliza uma parte. Então, toda vez que a gente representa uma parte de um inteiro, nós estamos utilizando números racionais para representar a parte do inteiro. A parte do inteiro, ela é representada por números racionais. Então, olha o exemplo aqui, ó, 0,3, 0,7, 1,15, 0,25. São todos números escritos na forma decimal. São todos números com vírgula. São todos números racionais. Certo? Então, todo número com vírgula, todo número que é escrito com vírgula, ele está escrito da forma decimal. Qual é a outra forma que um número racional pode aparecer também? Além da forma decimal, ele também pode aparecer como forma de fração. Então, observem aqui na tabela que os números decimais, que os números racionais, desculpa, eles podem aparecer tanto da forma decimal, que é essa forma aqui, quando está com vírgula, como da forma de fração, que é desta forma aqui, tá? Que a gente escreve realmente uma fração. Mas como a gente faz para escrever um número que está da forma decimal para a forma fracionária? Então, é isso que nós vamos ver agora, certo? Deixa eu só tirar aqui um negocinho. Pronto. Então, vamos lá. Eu tinha um cobertor. Bom, gente, então vamos seguir aqui, tá? Então, eu vou colocar agora para vocês um número que está escrito na forma decimal. E aí nós vamos pegar esse número e escrever ele da forma de fração, tá bom? Quando o número é escrito da forma de fração, ele continua sendo escrito, ele continua sendo um número racional. Só que aí a gente muda o método da escrita dele. Só isso, tá certo? Então aqui, por exemplo, se eu pegar um número 0,25, tá? Vou escrever esse número na forma decimal. Outro exemplo, 1,12. Outro exemplo, 0,7. Então, eu vou fazer esses 3 exemplos aqui
São números que estão escritos na forma decimal, estão escritos com vírgula. E agora eu vou escrever esses números para vocês observarem da forma fracionária, tá bom? Então aqui eu vou ter o número 25, vocês copiam o algarismo 25. E aí vocês vão fazer o traço da fração e vão contar quantas casinhas tem depois da vírgula. Então, 1, 2. Então, vocês vêm aqui e acrescentam 1, 2 zeros. Então, se eu pegar o 25 e dividir por 100, o resultado será igual a 0,25, tá? Outro exemplo aqui. Então, eu tenho o número 1,112. Então, esse tem duas formas de representar na forma fracionária. A primeira é colocando o algarismo 2, certo? 2. E aí, duas casinhas depois da vírgula. 1, 2. Ou a outra forma que eu tenho é de pegar esse inteiro. Tá vendo que aqui eu tenho um inteiro? Um inteiro. Mais. Aí, eu pego só o número que tá depois da vírgula. O 12. E aí, eu conto as casinhas. 1, 2. Então, 1, 2. Então, esse número eu posso representar dessas duas formas, certo? Alguém gostaria de perguntar? E aqui... Professora, todas essas coisas que você está explicando na lousa, eu tô tirando print para poder copiar depois me organizar Tá, tudo no bem. caderno, tá bom? E eu também estou gravando, vocês podem pegar o link da aula no YouTube. Oi? Eu não entendi não, professora. O resultado vai ser igual quanto em uma quanto na outra, certo? Sim, claro, sim, tem que ser. Aqui, ó, 0,7, 7 sobre, tem só uma casinha, então será só um zero. 7 sobre 10, 7 décimos, tá? Então, essa é a forma que a gente... Feche o microfone, por favor. Então, essa é a forma que nós pegamos um número que está escrito na forma decimal e passamos o número para a forma fracionária. Mas, tanto dessa forma quanto dessa forma, a gente ainda está falando de números racionais. Alguém gostaria de me perguntar? Dúvidas? Gostaria de perguntar? Sim, professora, eu não consigo entender como que faz essa conta. Do meio, 1,12. Você coloca o número inteiro, tipo, sem a vírgula em cima, e aí depois você faz o quê? Eu não entendi o que tem que fazer. E aí, o que tem depois da vírgula? O 12, certo? Então, você coloca o 12, tá vendo? Coloquei o 12 aqui. E aí, você conta quantas casinhas tem depois da vírgula. Então, tem 1, 2. Então, você coloca aqui, ó, 1, 2. Então, ficou 1 mais 12 sobre 100. E se você pegar esse valor, o resultado é o mesmo. Deixa eu mostrar isso para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer para vocês, eu vou fazer a demonstração agora da divisão. A forma como arma, vocês entenderam? Então, eu vou fazer agora para vocês a divisão, só para vocês verem, poderem observar que o resultado vai ser o mesmo. Então, primeiro eu vou fazer 112 dividido por 100, certo? Então, eu vou pegar aqui o 112, deixa eu colocar ele bem aqui no cantinho. 112 dividido por 100, tá? Então, a primeira demonstração que eu vou fazer é essa daqui para vocês. Então, eu tenho aqui, vou juntar tudo para dividir. Então, eu sei que 1 vezes o 100 é igual a 100. Aí, 112 menos 100 resta 12. Tem que continuar a divisão. Como o 12 é menor do que o 100, eu vou colocar a vírgula aqui e acrescentar o zero, certo? Aí eu vou ver qual é o número que eu multiplico por 100 que chega mais perto do 120. Será o número 1 novamente, né? Então, 1 vezes 100, 100. 120 menos 100, resta 20. Então, ó, 20 novamente será menor do que 100. Então, eu vou acrescentar o zero aqui, certo? Então, agora eu vou fazer qual é o número que eu multiplico por 100, que o resultado é 200. Nesse caso, é o número 2. 2 vezes 100, 200. 200 menos 200, zero. Então, observem que esse número aqui é este mesmo número aqui, tá? Então, ó, 112 dividido por 100 vai chegar no mesmo resultado. Oi, tia Tela. Oi. Você acrescentou a vírgula quando desceu o zero ali no 12. Quando você acrescenta outro zero, você não precisa ficar colocando vírgula ou só acrescenta? Um zero. Tá vendo que aqui eu acrescentei só um zero? Era 20, tá vendo? Era 20. Eu acrescentei só um zero. Como eu acrescentei só um zero, não precisa pôr.
Se eu tivesse acrescentado 2 zeros, aí precisava, tá bom? Aí, se eu tivesse acrescentado 2 zeros, aí eu tinha que colocar um zero na chave. Mas como eu só acrescentei um zero, não precisa. Mas assim, só coloca vírgula uma vez quando você acrescenta o primeiro zero? Só. Não coloca mais vírgula. Tá, daí depois só vai acrescentando zeros. Isso. Só vai acrescentando zeros. Tá bom? Tá. Agora eu vou fazer esse exemplo, tá? Então aqui eu tenho 1 mais 12 dividido por 100. Então aqui eu tenho uma expressão numérica, né? 1 mais 12 dividido por 100. 12 sobre 100. Então a primeira coisa que eu vou fazer, lembra na expressão numérica? Primeiro a gente resolve a divisão e a multiplicação para depois resolver a soma. Nesse caso, primeiro eu tenho uma divisão. Então primeiro eu vou resolver a divisão para depois somar com o algarismo número 1. Tá bom? Então, olha como que a gente vai fazer. Ó, 12. Eu acho que não vai ficar muito pequeno. Eu vou apagar aqui esse pedaço, mas depois eu continuo aqui, tá? Então, aqui eu só vou fazer o 12 dividido por 100. Certo? Então, ó, 12 é menor do que 100, certo? Como 12 é menor do que 100, eu vou ter que acrescentar um zero aqui. Aí, eu coloco o zero aqui e a vírgula aqui. Tá? Eu coloquei o zero e a vírgula porque o 12 era menor do que o 100. Então, aqui eu acrescentei o zero, tá? Só porque eu acrescentei o zero que eu coloquei o zero e a vírgula aqui. Aí, eu vou fazer a conta normalmente. Então, número que eu multiplico por 100 para chegar mais perto do 120 é o 1. 1 vezes 100, 100. 120 menos 100 resta 20. Aí, eu vou adicionar um zero aqui. Como eu adicionei somente um zero, eu não preciso colocar outro zero aqui, tá? Eu vou vir aqui, nem zero, e nem vírgula, e nem nada. A vírgula já existe. Eu venho aqui e vou pensar qual é o número que eu multiplico por 100, que o resultado é 200, número 2. 200 menos 200 é igual a zero. Então, ó, 0,12. Eu vou fazer 0,12 mais 1, ó. Ô, professora, por que quando você desceu o zero do 200, você não colocou nada ali na vírgula nem nada? Porque não precisa. Não precisa, tá? Como assim? Mas o zero você não colocou no número que não tinha o zero? Coloquei. Quando nós já estamos fazendo conta com vírgula, vocês estão com dificuldade em fazer conta com vírgula, né? Que eu tô percebendo. Quando nós estamos fazendo divisão com vírgula, depois que a vírgula é acrescentada, o primeiro zero que a gente coloca, esse zero aqui, ó, sobrou 20, né? Aí eu vim e coloquei um zero. Quando a gente coloca somente um zero e já está o número depois da vírgula, não precisa acrescentar nada. Essa é a regrinha da divisão, tá bom? É só a regrinha de divisão isso. Então, ó, a gente acrescenta um zero. Depois eu vou mandar o link de uma videoaula de divisão com números com vírgula para vocês, porque eu tô percebendo que tá tendo alguma coisinha que tá faltando aí, tá? Então, ó, 200 menos 200 é igual a zero. Então, aqui eu vou fazer, ó, o resultado foi 0,12. Aí, ó, 12 dividido por 100 é igual a 0,12, mais 1. Então, 1 mais 0,12 é igual a 1,12. Então, por que eu fiz esse cálculo? Para vocês verem que qualquer uma dessas duas frações vai dar o mesmo resultado na forma decimal, se eu efetuar os cálculos. Por isso eu armei esses cálculos para vocês, tá bom? Entenderam? Professora, posso tirar print? Claro. Vocês entenderam? Alguém gostaria de perguntar? Não. Tá? Gente, a parte de divisão que vocês estão com dificuldade para fazer, eu vou mandar depois para vocês um link com uma videoaula explicando como é que faz divisão de números com vírgulas, de números racionais, tá bom? Pensei que vocês já soubessem. A gente estudou isso ano passado, né? Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, tá vendo várias representações, 0,175. Então, 175, copiou o algarismo e conta quantas casinhas tem depois da vírgula. 1, 2, 3. 1, 2, 3, certo? 0,8, então 8 décimos. 1, 2, certo? Então, aqui. Aí, pessoal, uma outra coisa também que eu quero que vocês relembrem é quando nós escrevemos aqui, temperaturas abaixo de zero são negativas, então tá vendo que agora tem números representados com vírgula
negativos. Então, pessoal, é um detalhe que eu quero que vocês se atentem, tá? Então, quando vocês forem escrever um número negativo, uma fração negativa, a representação, pode falar, tá, Maria Júlia? A representação que vocês vão utilizar, a forma que vocês vão representar o número negativo é colocando o sinal de negativo em frente ao traço da fração. Então, o traço da fração é esse aqui, certo? Então, vocês vão colocar a representação do número negativo bem em frente ao traço da fração. Então, é assim que vocês representam uma fração negativa. É com um sinal negativo na frente do traço. Não é na parte de cima, não é na parte de baixo, não é no numerador e não é no denominador. Numerador é a parte de cima da fração e denominador é a parte de baixo. Não será. Será bem aqui na frente, tá bom? Alguém gostaria de perguntar sobre isso? Não entendeu? Eu entendi. Então, professora, sempre depois da vírgula a gente vai contar quantas casinhas que tem, ou seja, quantos números que tem. Então, vou dar um exemplo. 0,26. Daí eu pegar, depois da vírgula, eu vou contar 1, 2. Daí vai ser os 2 zeros, ou seja, eu vou botar um número ali em cima, fazer o risco. E no 100 vai ser, ou 1000, não sei o que, daí vai ser só os 2 zeros, ou seja, vai ser 100. Então, esse número vai ser divisível por 100. Isso. Tá, entendi. Tá, deu bom? certo, então. Consegui entender. Ótimo. Aí, ó, tá vendo? Aqui tá falando, mostrando pra vocês. Tá vendo que aqui, ó, menos 3, menos 4, não é nem menos aqui e não é nem menos aqui. O menos tem que ficar aqui na frente do traço da fração, tá bom? E lembrando que a fração, ela indica uma divisão, tá? Então, vamos lá, número racional é todo aquele número que pode ser representado como uma divisão de 2 números inteiros, sendo o segundo diferente de zero. Não existe número dividido por zero. Então, por isso que fala que o segundo número é o denominador. Não existe denominador igual a zero, porque não existe número dividido por zero. Se isso acontecer, está errado. Tá bom? Aí, frações equivalentes, um outro conceito que está aqui. Então, aqui, ó, 0,5. Então, aqui eu tenho 5 sobre 10. Frações equivalentes é quando a gente simplifica escrevendo com algarismos menores, ou mesmo que a gente não simplifique, a gente pode multiplicar com algarismos maiores, mas a fração continua representando a mesma parte do inteiro. Então, frações que representam a mesma parte do inteiro são frações equivalentes, certo? Então, aqui, ó, 5 décimos. Então, aqui eu tenho 5 sobre 10. Então, ó, uma casinha depois da vírgula, 10. Se eu fizer, eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo algarismo para vocês encontrarem frações equivalentes. Então, eu faço 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Eu divido tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo algarismo. Quando isso acontecer, a fração que vai surgir a partir daí será sempre uma fração equivalente. Ela pode ser menor ou ela pode ser maior se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo algarismo, certo? Então, isso vai variar conforme a necessidade do exercício, conforme o que for solicitado pelo exercício. Eu vou colocar aqui para vocês exemplos, tá? Vou exemplificar aqui para vocês, para explicar isso para vocês melhor, tudo bem? Então, aqui eu tenho fração. Deixa eu chegar mais pertinho. Então, aqui a fração 1/3, tá? Vou fazer uma fração equivalente a ela. Então, lembrando, parte de cima da fração, numerador. Só para relembrar vocês, tá? Parte de baixo da fração, denominador. Tá bom? Aí, quando eu quiser encontrar a fração equivalente, nesse caso, como eu tenho aqui uma fração irredutível, eu não tenho mais como simplificar, ela já está escrita na forma mais simples possível. Para eu encontrar a fração equivalente, eu vou ter que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo algarismo. Então, eu faço aqui vezes e aqui vezes. Então, se eu fizer vezes 3 o numerador, eu sou obrigada a fazer vezes 3 o denominador. Tem que ser dessa forma. Então, ó, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, ó, 3/9 é uma fração equivalente a 1/3, certo? Se eu quiser encontrar outra fração equivalente, é só multiplicar.
eu posso multiplicar tanto aqui quanto aqui. Se eu quiser fazer vezes 2, eu vou encontrar outra fração equivalente. Desde que eu faça o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu vou ter frações equivalentes. Então, 3 vezes 2, 6. 9 vezes 2, 18. Então, essas 3 frações, elas são equivalentes. Essas 3 frações representam a mesma parte do inteiro. Se eu pegar 3 barrinhas do mesmo tamanho e fizer a representação dessa fração, a representação dessa fração e a representação dessa fração, a parte colorida da representação dessas frações será a mesma, porque todas representam a mesma parte do inteiro. Vocês entenderam isso? Perdão, professora, você pode explicar de novo, por favor? Eu também não consegui muito bem. Tá. Vou explicar de novo. Só que agora eu vou explicar de outro jeito, tá? Então, ó, lembra que eu falei? Multiplica, eu continuar com 1/3, multiplica tanto o denominador tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo algarismo. Então, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, essas duas frações são equivalentes. Eu vou demonstrar para vocês, através do desenho, por que é que elas são equivalentes, tá? Então, eu vou tentar, imaginem que essas duas barrinhas estão com o mesmo tamanho, com a mesma medida, igualzinha, tá? Eu vou tentar fazer o desenho mais aproximado possível. Vocês sabem que aqui, na nossa aula, eu tenho uma dificuldade, que eu não consigo fazer meus desenhos com régua. Inclusive, para vocês é obrigatório o uso de régua. Eu vou fazer aqui a representação de 1/3, tá? Então, primeiro, vou fazer a representação nessa barrinha aqui. Eu vou fazer a representação de 1/3 para vocês, tá bom? Então, 1/3. O denominador indica a quantidade de partes que eu tenho que dividir a barrinha. Então, aqui eu tenho uma parte, 2 partes. Dessas 3 partes, eu peguei uma só, que é o numerador. Então, eu vou colorir apenas uma parte, tá? Agora, eu vou fazer a representação de 3 nonos. 3 nonos. Então, para fazer a representação de 3 nonos, o denominador é 9. Então, eu vou ter que dividir essa barra em 9 partes. Então, deixa eu vir aqui e dividir. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Dessas 9 partes, eu vou colorir 3, porque o numerador é 3, certo? Então, eu vou vir aqui e vou colorir 3 partes. Então, o que vocês têm que observar aqui? Esta parte colorida da primeira fração, ela vai ter o mesmo tamanho que a parte colorida dessa fração aqui. Por isso que eu digo que as duas frações são equivalentes. Essas duas frações representam a mesma parte do inteiro. E aí, para vocês encontrarem essa fração que representa a mesma parte do inteiro, é só vocês multiplicarem tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Se eu for fazer a representação daquela outra fração que eu havia colocado aqui, lembra que eu multipliquei por 2 e multipliquei por 2? Se eu for fazer a representação da fração 6/18, ela vai ter esse mesmo tamanho. Por isso elas são frações equivalentes. Vocês entenderam agora o que é fração equivalente? São frações que representam... Mas por que na primeira você multiplicou por 3 e na segunda você multiplicou por 2? Eu entendi literalmente tudo, só faltou a última parte. Tá, deixa eu só explicar uma coisa. Assim? Por que uma eu representei por 3 e por quê? Porque uma eu multipliquei por 3 e porque a outra eu multipliquei por 2. É porque eu posso multiplicar por qualquer número. São infinitos os números, não muda, não altera o valor. O valor da fração, ela não altera. Se vocês multiplicarem, agora isso é importante, tem que ser o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tem que ser 3 aqui e 3 aqui. É só isso que importa. Se eu quiser multiplicar aqui por 7, se eu quiser multiplicar aqui por 8, se eu quiser multiplicar aqui por 1000, eu posso. Por que não pode ser diferente? Porque senão você altera o valor numérico da fração. E aí fica errado. Tá. Tem que ser igual, tá? Ó, aqui é a mesma coisa, ó. Observe.
tanto em cima quanto embaixo, eu fiz pelo mesmo número. Tem que ser pelo mesmo número. Se não for, vocês vão... Bom, pessoal, nossa aula de hoje se encerra por aqui. Então, vocês vão ter que realizar o exercício número 1 e número 2 da página número 43. Tchau!